Olá, gente, tudo certo? Vamos falar mais uma vez a respeito de maldição, trazendo aqui o propósito da maldição. Eu separei o propósito da maldição em 3 partes, tá? Que eu quero refletir com vocês. Primeira parte do propósito da maldição é a denúncia contra o pecado. Tá? Então a maldição ela não existe por acaso, ela não vem sem causa. Então um dos 3 pilares aqui do propósito final da maldição é a denúncia do pecado. Isso está errado, né? Para quê? Porque quando existe a denúncia do pecado, existe também a opção, né, daquela pessoa que está vendo o pecado denunciado corrigir aquilo ali, né, e cessar essa maldição. Tá? Segundo lugar, é o julgamento de Deus contra o pecado. Então, todos nós somos pecadores e a maldição ela também vem sobre a vida de uma pessoa como julgamento do pecado. Mais uma vez, para quê? Para que a pessoa se arrependa, se converta, enxergue aonde que ficou o ponto, né, que gerou esse início de maldição, né, para que as coisas sejam resolvidas. Então, nunca é para destruição, nunca é para a perdição total. A maldição, ela vem para estabelecer uma correção. E aí eu quero convidar vocês para Isaías 24, 5 a 6. Isaías 24, 5 a 6 vai dizer assim: a terra está impura por causa dos seus habitantes. Eles violaram as leis de Deus, desobedeceram às suas ordens, quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela são culpados e serão castigados. Por isso, os habitantes da terra têm desaparecido e poucos são os que restam. Tá? Então, preste atenção que a terra ela está impura por causa dos seus habitantes. Tá? Então não existe um lugar maldito, mas as pessoas que habitam aquele lugar podem transformar aquele ambiente em um ambiente maldito, né? Então olha o que aconteceu nesse texto, tá? Os habitantes, as pessoas, eles violaram as leis de Deus, eles desobedeceram às ordens de Deus, eles quebraram a aliança eterna que Deus fez. Se você é ser humano, e você é ser humano, óbvio, Deus tem uma aliança com você. Foi estabelecida lá depois da Arca de Noé, né? Quando Deus ele resgata Noé e a família, ele faz uma aliança com toda a terra, com o mundo. E se você humano que tá me ouvindo, né? Nós todos somos seres humanos, então, cara, Deus tem uma aliança que ele estabeleceu com a gente a partir da família de Abraão. Porque Deus disse que a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Essa é uma aliança que Deus tem conosco. Só que por vezes nós quebramos essa aliança por meio do pecado. Então, olha só, por causa da violação das leis de Deus, por causa da desobediência à ordem de Deus, por causa da quebra da aliança que nós cometemos com Deus, o texto diz, por isso a maldição consome a terra. Por isso a maldição vem. Né? E os que habitam na terra são culpados e, óbvio, são castigados. Né? E por isso os habitantes da terra têm desaparecido e poucos são os que restam, é o que o texto continua dizendo. Né? Lógico que aqui o texto se aplica à terra de Israel, é outro contexto, é Antigo Testamento, mas se a gente pega para os nossos dias de hoje, a gente consegue entender porque que muita coisa acontece de errado na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país. Né? Muitas vezes não é por um simples governante, não é por uma simples pessoa única que cometeu, mas sim pelos pecados de todo o povo, sim pelos pecados que nós, como comunidade, como um todo, temos cometido. Agora o terceiro ponto, a respeito do propósito da maldição, tá? O terceiro pilar, mostrar a consequência do pecado, ou seja, a quebra da aliança com Deus. Então o que é o pecado? O pecado é quando eu vou lá e quebro um princípio de Deus, quebro uma aliança com Deus. Então tem várias coisas que são pecados. Né? E se você for pensar o dia todo, não posso fazer isso porque é pecado, não posso fazer aquilo porque é pecado, não posso fazer aquele outro porque é pecado, é algo muito cansativo. E obviamente uma hora você vai cair e vai ficar totalmente decepcionado. Os pensamentos que nós precisamos ter, de acordo com Filipenses 4:8, são pensamentos de paz, pensamentos que vêm do alto. Porque se nós focarmos no pecado, nós certamente vamos cair no pecado, vamos cair em erros,
né? E não vai ter o resultado que nós queríamos, né? Então, o que nós devemos ter é o nosso coração, os nossos olhos voltados para o nosso verdadeiro alvo, que é Cristo. O nosso alvo deve ser cada vez mais ser semelhante a Jesus Cristo, o homem perfeito, né? Então, nós estamos caminhando nesse processo de santificação, e quando nós olhamos para Cristo, nós começamos a viver de acordo com o que Cristo espera de nós. Então, 3 pilares a respeito da maldição. Primeiro, ela vem em princípio para trazer correção, né? Ela vem em princípio para trazer correção. Ela também é uma forma de castigo, né? Uma consequência do pecado. Todo pecado gera uma consequência. Algumas a gente vê, outras não, né? E o pecado, ele é a maldição é uma denúncia contra o pecado. Ela denuncia, ela diz, está ocorrendo algo errado. A maldição ela é o resultado para algo errado que começou a ocorrer, né? E não foi consertado. Então, logicamente, Deus está de braços abertos para que você possa consertar sua vida hoje com Ele. E se você deseja fazer isso, não perca mais tempo, né? Busca a face do Senhor hoje. Se você não conhece a Deus, busque a Ele. Diga que você quer conhecê-lo, diga que você quer ter experiências com Ele. Eu quero dizer para você que o Deus que operava milagres, que curava cegos, que curava coxos, que curava surdos, Ele continua existindo e Ele continua curando. O Deus que dava poder e autoridade para a sua igreja, para que seus ministros expulsassem demônios, para que seus ministros utilizassem os dons que vêm do Espírito Santo, naquela época, anos atrás, é o mesmo Deus de hoje, Ele continua fazendo hoje. Então, não perca a oportunidade de viver uma vida extraordinária com Jesus. Saiba que a maldição, se você identifica ela na sua vida, ela vem para trazer correção para o seu coração, ela vem para que você mude a rota, mude de vida, né? E que você possa fazer isso hoje. Em nome de Jesus, eu declaro uma vida de bênçãos, uma vida de paz sobre você, que você possa desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem planejado para você, mas que você possa também decidir viver o plano de Deus para a sua vida, viver o propósito de Deus para a sua vida, viver guiado pelo Espírito Santo de Deus, e assim você vai ter paz, alegria em meio a circunstâncias difíceis, né, desafiadoras. Ainda assim, você vai poder sorrir porque a presença de Deus é com você. Amém? Glória a Deus pela sua vida.